Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais um vídeo, né? Então vamos a ele e não se esqueçam, pessoal, de segunda a sábado, né? Exceto quartas-feiras, nós temos live às 8 horas da noite, né? Com 3 partidas ao vivo e uma galera fantástica lá que frequenta a live. O que tem de mestre lá é brincadeira. Eu acredito que é o maior conglomerado de mestre do mundo, né? É muito mestre. Falso mestre é poucos. E quando chega falso mestre lá, ele vê aquela montoeira de mestre e logo ele sai fora, né? Então você querendo frequentar a live, né? Lá você pode deixar seu like, fazer o superchat, participar, interagir, né? Então a gente faz as 3 partidas, né? Então não deixe de, inclusive, dar o like aqui para ajudar o canal, né? Compartilhar, ó, aprendi a falar essa palavra, compartilhar, ó. É uma anarquia até bonita, né? Compartilhar o vídeo aí com os outros, o canal crescer. Né? E o que mais que eu tenho que falar, que eu esqueço essas anarquias, eu já vou direto pro jogo de dama, eu vejo um tabuleiro de dama, eu já fico doidão aqui, louco para fazer anarquia, né? Então é isso aí, pessoal, vamos esperar então o adversário, né? Eu vou dar uma pausa e se eu lembrar alguma anarquia que tem que falar aqui, eu volto a falar depois, ok? Vamos dar um pause aqui. Então, meus amigos, aí, olha, vamos começar. Chegou o mestre Paulo Rodrigues. Vamos ver o que o mestre Paulo Rodrigues tem para nós, né? Vamos já atacar logo o centro, CD4. E eu vou no ataque a G5, olha. Aquela tomada dobrada que eu estou falando para vocês, que desconcerta aí, ó, que desconcerta o adversário. O adversário está pronto para essa tomada cá, ó. Mas ele, quando você dá essa daqui, ele parece que fica meio perdidão. Aí, ó, você já faz um lance desse, pronto. É o suficiente para sair da teoria. Tá vendo? Esse lance aí, pronto, já bagunçou tudo. E eu garanto para vocês que não existe uma única partida que tenha essa anarquia aqui. Vocês não vão pegar uma partida igual essa daqui jogada. Aí, ó. Eu já vou escorregando para lá, ó. Para isolando a peça H6, tá vendo? Aí nós já vai isolando aquela peça H6. Olha lá, e vamos lá, ó. E vamos. Já dizia Zaratustra. Aí, ó. Agora nós vamos cá, ó. Aí, ó. Ó que partida bonita que tá essa. Olha lá, ele trocou e agora eu já vou fazer pressão na peça, ó. Tá vendo? Ó, vou obrigar ele a defender a peça. E eu tenho domínio aqui de C5 à distância. Muito bem. Vamos lá, ó. É o que eu falei para vocês, a pressão em cima da peça.
Engraçado é que vai dar uma simetria. Ah, rapaz, que legal. Vai dar uma simetria. E como se o lance fosse dele. No caso, vai dar simetria e é como se ele tivesse de brancas e eu de pretas. Veja que interessante. Ah, não, aí ele já saiu da simetria. Ele saiu. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele me deu toda a iniciativa do jogo. Eu venho, ele vem, eu vou. Ah, rapaz, aqui, deixa eu ver. O segredo é essa peça. Se ela vem para de G7, ela vai pagar 6 ou se vem para F6. Pagar 6 ele vai ficar ruim. Eu já vi. Agora vamos ver para F6. Eu venho, ele vem, eu venho. Troca. E eu jogo. É, para F6 ele fica ruim. Pagar 6. Trocou. Aí ele joga. Aí eu jogo. Aí eu que fico ruim. Ele vindo pagar 6 para F6. Eu vou, ele vem, eu venho, troca, troca. Deixa eu ver aqui, eu fui, trocou. Aí eu joguei. Aí ele não joga lá, eu jogo. Aí eu jogo cá. Ele joga, eu jogo. Se ele trocar, ele tá frito em farinato. Aí ele é obrigado a vir. Então eu jogo, ele joga, eu troco. Aí eu vou. Eu jogo lá. É, o lance vai ficar bom para mim. Eu tô bem aqui na partida. Eu vou tirar aquela peça dia 7 dele. É, vamos lá, ó. Se ele for pagar 6 é muito ruim. Se ele for para F6 é ruim, mas nem tanto. Ficou interessante, é uma posição bem interessante. Esse lance dele G5H4 pode ser interessante. Pode ser um lance super interessante.
Ah lá, ele fez o que eu pensei, ó. E agora nós vamos cá, ó. Aí, ó. E agora é esse daqui, ó. Que eu falei para vocês agora que ele tem que definir ou H6 ou F6. Em H6 eu vi que ele vai ficar ruim. Embora em H6 ele tenha essa linha, né? Aí eu jogo cá, ó. Aí eu não vou lá. Se ele jogar para cá, aí eu vou cá, ó. Olha lá. O que eu falei para vocês, ó. E agora eu vou cá, ó, para ele não trocar, ó. Para ele não trocar. Tá vendo? Como ele tem um lance a mais que eu, veja bem, nós estamos com 15 tempos cada um. Mas só que o lance é dele, foi o que eu falei para vocês. É como se ele tivesse de brancas e eu de pretas, né? Então, como ele tem 15 lances e eu tenho 15, mas ele que joga, vai dar 16. Então, o lance dele acaba primeiro que o meu. E ele não pode trocar para trás. Porque se ele trocar para trás, eu arrumo essa anarquia aqui na cabeça dele, ó. É muito interessante, gente, essa partida. Muito interessante. É um finalzinho que sempre tá. Por exemplo, se ele jogar cá, eu não posso jogar lá, ó. Porque ele dá aqui as 3, ó, e toma as 3 aqui em dama, ó. Aqui tem até ganho para ele. Olha que ganho bonito para ele, ó. Ele joga, eu jogo. Aí ele joga cá, ó. Esse também vai dar. Ele dava as duas, tem ganho aí para ele, quer ver? Ó, se eu errar, tem ganho para ele, ele ganha. Se eu errar, ele ganha. Vocês vão ver aí, se eu errar, ele ganha. Veja, ele joga e eu jogo, ele joga. Se eu atacar lá, ó, eu tô perdido. Se eu atacar aqui para tomar a peça dele, eu tô perdido. Olha lá, tá vendo? Agora ele joga. Se eu atacar cá, eu perco, ó. Se eu atacar em D6. Essa inversão de cores, pessoal, é muito bom vocês saberem, né? Igual aqui, eu tô com lance a menos, então eu tô de pretas e não de brancas, né? Aquela pergunta que o pessoal sempre faz, é melhor ter mais ou menos lance? Depende da posição. Veja, os lances dele vai acabar. Veja, se ele jogar aqui, ó, ficou simétrico. E o lance é dele, ó. Ele jogou aqui F6, G5, eu joguei CB4, olha lá, ó. Se eu entrar lá, eu perco, ó. Tá vendo? Eu falei lá atrás isso para vocês, ó. Então eu jogo cá, ó. E ele ainda tem uma... Ele ainda tinha essa daqui, ó. De dar as duas aqui, ó. Né? Mas foi boa a partida, gostei. Agora vamos dar a pause, né? E vamos para os comentários. Bem, meus amigos, então vamos aos comentários, né, dessa incrível partida, gostei muito. Então foi um ataque a G5 que eu tomei dobrado, olha. Ele continuou com o lance da teoria, aqui eu já saí fora, olha. Então veja bem, se ele dá aqui, tomou duas e veio, parece muito mais uma abertura alma do que o ataque a G5. Aqui já saiu totalmente da teoria, tá? Então ele jogou, eu joguei, ele continuou e eu tirei minha peça fraca e ele colocou o peão logo em seguida, né?
Aqui, quando eu fui, ele trocou e eu joguei, ele colocou o peão. Veja, quando ele colocou o peão, aqui eu falei para vocês da simetria, né? Aí eu joguei, ele jogou, eu joguei cá. Se ele joga cá, ó, veja, eu jogo e ele joga e eu jogo cá, ó, tá simétrico o jogo. Só que tá simétrico, mas o lance é dele. Por lógica, como a branca dá o primeiro lance, a simetria teria que ser lance das brancas, mas não, é das pretas. O que aconteceu? A branca perdeu um lance. Então, se vocês forem contar o tempo aqui, ó, 1, 7, 11, 16. 1, 7, 1, 7, 11, 16. Então tá 16 a 16 e o lance é dele, vai para 17, né? Ou seja, o tempo dele vai acabar antes. Então, por exemplo, ele poderia jogar cá, né? Eu poderia jogar lá, ó, continua a simetria. Ele não pode dar, ó, não pode trocar. Ele não pode vir, ó, que senão dá lá e dá aqui, ó, e é fim triste de amor, ó. Ele só tem o sacrifício. Só que mesmo com o sacrifício, ele não pode dar lá agora, e ele joga. E agora quem está na buchas é as brancas, né? Porque as brancas agora não podem jogar cá, que fica inferior, não pode trocar, a branca tem que sacrificar. E aqui, pessoal, é muito interessante o lance, né? Porque aqui o interessante agora não é continuar a simetria, né? Se você continua a simetria, ele vai ter o lance a mais, ó. Então aqui o interessante é a troca, ó. Porque se ele vem cá, ó, você vai, ó. Ele ataca, você sai, ele dá, ó, e vem. Eu prefiro brancas, né? Então veja bem, aqui quando eu joguei, ele jogou, eu joguei, ele quebrou a simetria aqui, mas pode voltar. Tanto é que ela voltou, né? Aqui eu ataquei, aqui eu acredito que o melhor lance dele, fosse esse daqui, ó. Esse eu acredito que fosse o melhor lance. Tá? Porque veja, aí eu vou, ele toma, eu venho, ele vem, eu vou, aí ele vem, ó, e eu jogo, né? E daria a mesma posição que deu na partida, ó. A mesmíssima, né? Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença, né? É que ele tentou ganhar um tempo, né? E aqui joga lá, olha, e não tem mais a possibilidade, ok? Então vocês vão ver que na partida aconteceu exatamente isso. Aí eu ataquei para tirar a peça de E7, que eu já tinha comentado alguns lances atrás que eu ia tirar essa peça. E aí eu jogo saindo fora, veja. Teve uma hora aqui que deu simetria e eu estou pulando. Ah, sim. Ó, veja, se ele joga, eu jogo. Ele joga e eu jogo lá. Ó a simetria de novo aí, ó. Ó a simetria de novo e de novo lance das pretas. Ou seja, nessa hora você tem que ter consciência que você está jogando de pretas e não de branca. As peças é branca, mas você está jogando de pretas, né? Aí eu joguei, aí ele veio. É esse lance aqui, pessoal. Aí a minha ideia já é diferente. A minha ideia é aqui, ó. Aí ele joga, aí eu jogo lá, ó. Aí ele joga, eu jogo cá, ó. Aí quando ele jogar, eu jogo cá, ó. Ele não pode sacrificar, ó. Tá vendo? Se ele sacrifica e vem, eu dou lá, ó. E agora, o que ele vai jogar? Né? Se der cá, por exemplo,
e vier, você tem até essa prerrogativa aqui, ó. E fim triste de amor, tá? Então, quando eu tirei essa peça dele lá, opa! Aí eu tirei a peça, joguei, aí ele jogou o F6. O que eu fiz? Não deixei ele trocar, olha. Eu achei que ele fosse dar esse lance aqui, ó. Por quê? Porque eu não posso entrar lá, ó, por causa desse, ó. Aí toma as 3, ó. Aí se ele dá esse, eu jogo, né? Aí ele joga, ó. Eu continuo não podendo entrar lá, ó, por causa desse. Aí eu jogo, e aí ele joga. Se eu entro, que é o final que deu, ele daria as duas aqui e tá ganho, ó. Lembra que eu falei na partida que ele tinha o ganho? É esse daí. Mesmo que ele não foi nessa linha, veja, aí eu proibi a troca, ele veio, eu fui, ele jogou, eu joguei, ele jogou. Aqui se eu vou lá, eu tô perdido. Opa! Eu tô errando muito aqui. Então a partida continua, né? Aí se eu jogo cá, ele ganha aqui, ó. Veja, tá ganho, né? Ele sacrifica a peça e tá ganho. Então é claro que joga-se lá, né? Aqui se ele der e vem, ó, você vai lá. Aí mesmo que ele venha cá, ó, você toma, ele vem, você toma, ó, e ele dá lá, ó. Toma duas, aí você joga cá, ameaçou matar a dama. Ele tem que sair, você passa e vai fazer a forçada, tá? E se a hora que ele for, ele, por exemplo, sair para cá, né, você toma, qualquer lance que ele der, você vai trocar, fazer a segunda dama e tá ganho, né? E se ele jogar, por exemplo, para cá, você toma e vai tomar essa peça também. E se ele vier, né, você toma lá normal, ó. Se ele vier aqui, de novo, você troca e tá ganho. Então não adiantava sacrificar essa peça aqui, né? E se ele faz isso daqui, opa! E se ele faz esse lance, aí eu jogo lá, né? Se ele vier, eu entro no meio. Se ele não vier, dá um lance que tá ganho. E se jogar, né? Você tem até essa prerrogativa aqui de jogar aqui. Aí ele dá, né? E vem. Aí é só fazer dama, cá, ó. E aí tá liquidado, como diz o outro, né? Então, muito bonita a partida, gostei, né? Aonde ele ficou inferior foi aqui, ó. Né? Aonde ele ficou inferior na partida foi nesse lance aqui, tá? Porque aqui eu tiro a peça E7 dele que eu comentei atrás na partida lá atrás, ok? Ele podia ter continuado na simetria. É isso aí, então, meus amigos, um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e não vamos esquecer de likear e compartilhar, ó, parece dupla caipira, ok? Um grande abraço, muito obrigado. Estou me atrapalhando aqui para